Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo do Evangelho. Vamos elevando os nossos pensamentos e nos conectando à espiritualidade maior, nos preparando para a reflexão dessa noite. Amado Mestre Jesus, Pai querido, sê conosco, Mestre, nos auxilia a nos aprofundarmos cada vez mais nos teus ensinamentos evangélicos, para que, acessando a verdade nas suas nuances mais significativas, possamos fortalecer as nossas vontades, os nossos sentimentos e sigamos firme no caminho de reencontro ao Pai. Ah, Mestre querido Jesus, que todas as pessoas encarnadas neste momento na Terra possam ser envoltas na Tua luz de amor e consigam acessar esferas de paz, auxiliando-as a aproveitar essa oportunidade de provação pelo qual todos nós passamos. Pedimos pelos governantes, pelos líderes de toda a terra, para que eles também se conectem nessa faixa de paz e de amor, de maneira que eles consigam ser agentes a conduzir as massas para o caminho do conhecimento de si mesmo, da superação, para caminhos do Evangelho e de paz. Mestre Jesus, ampara cada um dos irmãos que nos acompanham nesse estudo, que as tuas equipes benditas possam visitar cada lar, fluidificando as águas, amparando as famílias e fortalecendo todos nessa luta bendita. Agradecemos profundamente pela oportunidade de conhecermos esse Evangelho e essa doutrina bendita e pedimos a Ti que continue sendo feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, mesmo que muitas vezes nós não entendamos o porquê, mas que essa vontade continue sendo sempre feita. Que assim seja. Boa noite a todos. Ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, iremos passar sobre o item 16, em seu segundo parágrafo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí, a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Nós ainda vivenciamos o paradigma do desconhecido. Nós achamos que o mundo se reduz àquilo somente que nós podemos perceber. Tudo aquilo que por algum motivo nós não percebemos, não enxergamos, nós dizemos que não existe. É uma faceta muito forte do nosso orgulho ainda. Sendo que, até mesmo do ponto de vista físico, dos nossos sentidos, nós somos bastante limitados. Um animal de estimação, um cachorro, ouve mais do que nós. Um peixe enxerga em frequências que nós não alcançamos. Essa criação que nós sustentamos pelo nosso orgulho de que
o mundo se resume àquilo que eu posso perceber, nos traz muito sofrimento. É a perfeita representação de Tomé, que precisou ver para crer. E Jesus colocou: feliz daquele que não vê e crê. Esse é o primeiro convite para a gente. Nós não precisamos ver para crer, porque se nós esperarmos a ciência nos comprovar a existência ou não de algo, nós já vamos ter perdido a oportunidade. O fato de, em 1500, os grandes navegadores não perceberem os raios ultravioletas do Sol, porque não tinha tecnologia, nem equipamento, nem estudo dessa natureza naquela época, não impedia os raios solares de lhes queimarem a pele e ocasionarem inúmeras enfermidades. Então, o fato de nós negarmos alguma coisa porque nós ainda não temos a ciência na sua plenitude que consegue enxergar tudo, o fato de nós negarmos porque não percebemos, não exclui os efeitos dessas causas que desconhecemos. Então, dentro de todo esse cenário, a gente pode se perguntar: e daí? Como resolver então esse imbróglio? Pelo sentimento. Porque apesar de muitas coisas nós não percebermos, não vermos, nós sentimos. E foi esse o grande caminho que Jesus nos apresentou, o sentimento. Porque as causas nós sentimos, basta nós olharmos para todos os tormentos, aflições e culpas indefinidas que nós temos. Nós já estamos colhendo, como a gente vem estudando ao longo dessas semanas, nós estamos colhendo esses plantios inadequados. O Mestre nos convidou a voltar o olhar para esse sentir, para os sentimentos. Os sentimentos, eles extrapolam a percepção do ver, do pegar. Feliz daquele que não vê e crê. Essa fé sustentada no sentir, porque Deus é sentimento, é o sentimento sublime, é o amor. Essa fé sustentada pelo sentir, que vai nos permitir galgar para planos maiores. Nós, ao negarmos o sentimento, que é o que estamos percebendo hoje nesse mundo doente só de comportamentos e aparências, as pessoas não se importam muito com aquilo que sentem, o que importa é aquilo que nós fazemos ao escolher esse caminho difícil de não se conectar com sentimentos sublimes e achar que a atitude é o caminho salvador. A gente acaba entrando num mundo de ilusão e de muitos enganos. Porque, como a gente já falou, se a minha percepção, se a minha visão, se os meus sentidos, que são as portas do mundo exterior para o interior, é como a gente percebe o mundo. Se esses sentidos materiais, eles são limitados, então nós vamos constantemente cair em ilusão. Tanto que inúmeras pessoas se divertem com ilusões de óticas. Ilusões de óticas são desenhos, formas, vídeos que nos enganam. O fato é que estamos todos nós vivendo num mundo de ilusões, porque a gente parte da premissa materialista de que o mundo se resume a isso que a gente está percebendo agora. E essa percepção limitada da vida que tem trazido todas essas dores. É daí que nasce a loucura e daí que nasce o suicídio. Como é que a gente pode vencer a loucura e o suicídio? Nós vamos conseguir vencer esses dois algozes da nossa vida quando a gente se permitir trabalhar os sentimentos e entender que nós não somos corpos
numa experiência espiritual. Nós somos espíritos numa experiência na carne, o que é muito diferente. Nós vamos conseguir suplantar, superar esse materialismo e essas ilusões da vida de achar que se eu vencer na Terra, eu vou vencer no mundo espiritual, mas o vencer na Terra no sentido da vaidade, no sentido do ego, do orgulho, eu vou conseguir superar tudo isso quando eu entender que toda a abundância e todo regime de escassez que visita a minha experiência encarnatória são provas que aferem as nossas aquisições e as nossas construções morais. Tudo quanto experienciamos na jornada encarnatória são provas, são oportunidades benditas para que possamos mostrar em que nível as nossas virtudes morais estão sedimentadas. A que ponto nós alcançamos a paciência? A que ponto nós alcançamos a compaixão, a piedade? Qual o nosso nível moral? Todas essas questões materiais não indicam a superioridade daquilo que somos. Nós confundimos essas habilidades, esses recursos financeiros com superioridade. Eles não indicam nada. A única superioridade reconhecida pela eternidade é a superioridade da ascendência moral, da conquista sublime no amor e na caridade das verdades evangélicas. Todos os nossos sofrimentos, aflições, todas as nossas dificuldades, elas nascem do nosso plantio anterior. Então, tudo que temos de difícil ou de abundante nessa encarnação são provas para nós mesmos, para que a gente possa colher numa encarnação futura frutos de paz por meio dessa nossa dedicação em vencermos a nós mesmos. Todas as vezes que eu vivo negando essa realidade do espírito, como se eu me resumisse a esse corpo de carne, a esse robozinho eletroquímico, que nada mais é do que um veículo carnal para essa experiência do meu espírito, do Renato espírito, do eu espírito na Terra, todas as vezes que nós vivemos nesse regime insano, porque é um regime de insanidade, porque eu estou negando a realidade, nós vamos construir dentro de nós a loucura. Porque o louco nada mais é do que aquele que estagia numa realidade que é ilusória, que não existe. E é essa loucura sustentada por esse materialismo doente que nos leva ao suicídio. Meus amigos, a morte não existe. Nós somos eternos. Não é matando o corpo físico que eu vou anular o espírito. Nós somos eternos. E é necessário que tenhamos esse olhar de esperança diante das provas que vivenciamos, entendendo que cada uma dessas provas é uma oportunidade para que alcancemos esferas de paz. Cada dificuldade dessas que nos visita a encarnação é uma oportunidade que a espiritualidade nos dá para que sejamos felizes, para refazer o passado de escolhas doentes. O suicídio, ele não vai livrar a dor que sentimos. Pelo contrário, ele vai potencializar em muito. Nós precisamos fortalecer em nós que somos espíritos
E vencer no mundo não significa vencer no plano espiritual. Vencer no mundo que eu digo dentro dos parâmetros de competitividade do mundo que estamos. Joana de Ângeles, ela nos apresenta, encerrando essa primeira reflexão, essa primeira parte, quem são esses espíritos que vencem no mundo, acham que estão fazendo coisas grandiosas, mas que no fundo estão construindo dificuldades acerbas para a vida eterna. No livro Messe de Amor, no capítulo 27, Joana conta para a gente como é que esses espíritos que aproveitam as dádivas que tem da encarnação, do dinheiro, enfim, o que é que acontece com eles do lado de lá quando eles focam única e exclusivamente no interesse próprio. Aparvalhados ante a realidade veraz da desencarnação que desvelou para eles as revelações da imortalidade, estes irmãos despertam infelizes, aprisionando-se às malhas dos objetivos iníquos a que se ligaram na terra. São portadores de reminiscências vigorosas, antigos possuidores de moedas que se enferrujam distante do uso, verdugos da paz alheia que se esqueceram de amar, vencedores dos jogos da ilusão que se distanciaram da verdade, ladrões da felicidade de muitos que se converteram o lar em inferno e o cônjuge em escravo. São os gozadores de todo jaez que triunfaram em rios de lágrimas, atingindo culminâncias com a máscara da hipocrisia afivelada à face em jornadas subalternas. Morreram sim, mas não se consumiram no túmulo. A vida os aguardava além da morte, com os painéis das experiências malogradas a se desdobrarem indestrutíveis. Desequilibraram-se ao impacto da consciência violentada pelo pavor, que se torna verdugo, ou pelo remorso, que se faz vingador de si mesmo. Intranquilos, perturbam e afligem quanto se lhes vinculam pela identificação de pensamentos e atos. Fica o convite, então, meus irmãos, para todos nós, para que a gente erga a cabeça e siga em frente. Vamos lutar, não vamos nos entregar a vibrações difíceis do desânimo ou vibrações difíceis da vitimização. Vamos vencer a nós mesmos. E se cada um de nós estiver sofrendo a rejeição social do mundo, alegrem-se, bem-aventurados aflitos, porque se o mundo nos renega pela nossa conduta, significa que estamos no caminho de Jesus, porque nós estamos seguindo uma jornada diferente do que o mundo doente esperaria de cada um de nós, estimulando o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Ele sabia que aquela seria a derradeira jornada a Jerusalém. Ante a algaravia com que o saudaram à entrada, não entremostou qualquer júbilo. Nele ressoavam quais prenúncios das grandes dores. A precipitação armou Judas de ansiedade, interiormente visitado pela indução hipnótica de entidades perversas que lhe aproveitaram o desalinho da emoção, interessadas em desnaturar a mensagem e anular a força do amor pacificante. As mesmas mentes, desarticuladas pelo ódio, contrapondo-se ao reino do Cordeiro ante os receios gerais,
perturbaram Pedro logo após a prisão do amigo, fazendo-o pusilânime em face da negação que se permitiu repetidas vezes. As mesmas forças da injunção criminosa em aguerrido combate reuniram-se assodadas pela inveja e despeito, desde o domingo do triunfo aparente, a entrada em Jerusalém, a fim de converterem o enviado de Deus no excelso crucificado. Jesus, porém, houvera asseverado: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. A noite fria e angustiante antes da prisão não lhe abatera o ânimo, e liçara-o a Deus através da oração e dulcificara-o, fazendo-os atingir a plenitude da autodoação. As hordas desenfreadas da espiritualidade inferior galvanizaram no ódio os que se permitem as licenças das paixões dissolventes. Sempre se repetirão aquelas cenas nos linchamentos das ruas, nas prisões arbitrárias, nas injustiças tornadas legais, quando as massas afluem aos espetáculos hediondos e se aselvagem, tornando-se homicidas incomparáveis. Como puderam selar os lábios aqueles beneficiários da sua misericórdia e complacência ante a arbitrariedade dos crimes que presenciavam? A covardia moral, abrindo as faculdades psíquicas ao intercâmbio com os espíritos imperfeitos e obsessores, todo bem recebido negou, a fim de poupar-se. Transformou o inocente em algoz, em revolucionário, desnaturado e elegeu o crime como elemento de justiça. No entanto, quando o clímax da tarde de horror atemoriza as testemunhas da tragédia, ele relanceia o olhar dorido e lobriga apenas João, sua mãe, e as poucas mulheres abnegadas ao pé da cruz, fiéis, macerados e intimorados, confiando. Nem todos desertaram. A fúria possessiva da treva não alcançara os que tiveram acesa a luz da abnegação e do amor. No ápice da dor arquejante, bradou Jesus: perdoa-os, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele não perdoava apenas os crucificadores, mas também os desertores, os negadores, os receosos e pusilânimes, os ingratos e maledicentes, os insensatos e rebeldes. Na imensa gama dos acolhidos pelo seu perdão, alcançava os promotores desencarnados dos mil males, que engendraram nos homens a prova das suas mazelas e o agravamento das suas penas. Sua voz alcançou os penetrais do infinito e lucilou nos báratros das consciências inditosas dos anticristo de todos os tempos, abrindo-lhes os braços da oportunidade ao recomeço e à redenção. A conspiração para que se consumasse o holocausto do Calvário, em que o Filho de Deus testemunhou seu amor pelos homens, foi tramada pelos inimigos impenitentes, desencarnados, vencidos pelo despeito na luta pela vitória da violência, com que sintonizaram os transitórios donatários da posição governamental e religiosa da terra, como daqueles que se lhe entregaram a solto. O perdão doado da culminância da cruz é a aliança inquebrável da união do seu amor com todos nós, os caminhantes retardatários da via da evolução, convocando-nos à perene vigilância contra a obsessão de qualquer natureza que nos sitia e persegue implacavelmente. Queridos amigos,
Quando Jesus nos alerta sobre o suicídio e a loucura, devemos pensar com que pensamentos sintonizamos a nossa jornada na Terra. Afinal, nós sabemos muito bem que através do que sentimos, do que pensamos, entramos em comunhão com os nossos irmãos desavisados, que se acham ainda nas trevas, querendo destruir a todos nós, querendo assim fazer com que a bandeira do Cristo seja nublada pelos suicídios, pela violência, pela maledicência com que nos sintonizamos a esses irmãos. Acreditemos em Jesus. Coloquemos o nosso pensamento e o nosso sentimento no mais alto. Quando a dor bater a nossa porta, olhemos para o mais alto e busquemos a Jesus, como ele fez no Horto das Oliveiras, entregando-se assim ao Pai. Amado Jesus, aqui estamos todos, agradecendo o Senhor pelas bênçãos que nos dás a cada instante, agradecendo Jesus pela presença amorosa dos nossos espíritos amigos que nos tomam pelas mãos, nos auxiliam a caminhar. Sabe, Senhor, somos tão pequeninos ainda que temos dificuldade tantas vezes de lembrarmos do teu amor que recobre a terra toda, de lembrarmos, Senhor, que somos os teus filhos amados, aos quais vieste à terra, para nos encaminharmos para o teu reino de amor. Sê conosco, Senhor, nesses momentos que a dor envolve a terra, que consigamos ter a coragem, que consigamos ter, Jesus, a certeza de que teu amor nos guiará sempre para os teus caminhos de luz e de paz. Que assim seja. Que assim seja.